Muito bem, nós vamos então agora ao nosso segundo capítulo aí do nosso projeto Reavivar, falando hoje sobre a Trindade. E vamos buscar então algumas informações aí sobre esse assunto. A Trindade então ela está dentro do estudo, né, que a gente tem do Credo Apostólico, um dos símbolos ecumênicos que nós temos da Igreja, usado sempre na igreja, nos cultos, né? E que fala sobre a Trindade. Então, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo como nosso único e verdadeiro Deus. Primeira coisa que nós olhamos, então, percebemos a respeito da Trindade, são as funções que nós temos, né? Nós temos um só Deus que se apresenta de forma através do Pai como o Criador, o Filho com a salvação da humanidade e o Espírito Santo com a santificação. Poderíamos dizer assim que são funções diferentes do mesmo Deus, né? São papéis diferentes do mesmo Deus que através da qual ele atua dentro da história da humanidade. Então a Trindade está relacionada a isso. Sobre o Pai, nós temos então texto bíblico, vocês podem dar uma conferida, podem dar uma lida nesse texto depois em casa aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, nós temos ali toda a descrição dessa atuação criadora de Deus, né? Ali o Pai está atuando de uma forma direta, como o Criador do mundo, o Criador responsável por toda a criação e também da raça humana. E quando nós olhamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 até o versículo 13, nós vamos ver que o Moisés agora ele está conversando com Deus, quando Deus dá para Moisés a missão de ir até o Egito e liberar o povo, tirar o povo do Egito para levar à terra prometida. Moisés faz uma pergunta para Deus, né? E se me perguntarem lá, né, o que eu digo, quem é que te mandou aqui, o que eu respondo? Aí Deus diz para Moisés, pode dizer para eles que eu sou te mandou. Esse é um nome de Deus, né? Eu sou. Interessante, né, a gente pensar, a gente tem tantas formas que a gente chama Deus, né, e Ele se apresenta como eu sou. É importante, é interessante a gente compreender isso também, que quando a gente vai olhar, por exemplo, lá Jesus Cristo no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus Cristo usa muito essa expressão. Quando Ele diz eu sou o caminho, quando Ele diz eu sou a verdade, quando Ele diz eu sou o bom pastor, quando Ele diz eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou, né? Então Ele se apresenta como eu sou. Então esse eu sou é tipo um cheque em branco assinado por Deus, assinatura eu sou. Aí lá em cima você preenche o que você precisa, né? Você precisa de consolo, você preenche lá por extenso, consolação, é o que eu preciso, eu sou assina. E Deus vem a ser aquilo que nós precisamos, essa é a intenção dessa revelação de Deus, dessa apresentação de Deus dizendo eu sou. Então nós estamos diante de um Deus que quer ser para nós aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Esta é a performance então do Pai. Quando nós olhamos e pensamos sobre o Filho, nós vamos ver que a primeira menção que tem do Filho no texto bíblico é Gênesis 3, versículo 15. Aquela história do pecado, né? Das responsabilidades e das consequências do pecado dentro do mundo. Deus então vai lá e fala com Adão e diz para Adão o que vai acontecer com ele depois do pecado, vai lá e fala com a Eva também, diz para ela o que vai acontecer. E quando conversa lá, né, com o diabo, Deus também tem uma fala ali e diz, né, usa uma expressão de descendente da mulher, que vai ser o que vai vencer o diabo posteriormente. Então, a sua descendência e o seu descendente, aquela expressão que tem lá em Gênesis 3,15, é uma promessa de um descendente que nasceria de uma mulher muito tempo depois, que foi Jesus que nasceu da Maria. Então essa é a primeira menção que nós temos aí de uma profecia de Jesus, o primeiro nome que aparece. E quando chega lá o Novo Testamento, o tempo de Jesus então estar dentro da história, da nossa história da humanidade, João, ele fala a respeito de Jesus, dizendo que a promessa ou a palavra se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Então Jesus é aquela palavra criadora de Deus, que Deus usou para criar todas as coisas. Jesus é o verbo, é a palavra, e ele se faz presente dentro da nossa história e veio para habitar entre nós aqui. Então essa é a performance do Filho.
E quando nós pensamos no Espírito Santo, nós precisamos olhar o texto de João, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 31, e ali é apresentado então o Espírito Santo como o auxiliador, aquele que está aí, que está ao nosso lado, para caminhar conosco, para nos auxiliar então agora no processo nosso de santificação, ou seja, de voltarmos nossas atenções, nossa busca, nosso pensamento para as coisas que Deus nos ensina na palavra. O Espírito Santo usa essa palavra e desperta em nós a fé e nos ajuda ao crescimento e no desenvolvimento da nossa fé. É chamado então de Espírito Auxiliador. Então o credo, como eu falei para vocês, ele é um documento, né, da igreja, é um documento chamado, um símbolo da igreja, que é usado desde a igreja antiga, né, como um resumo de tudo isso que eu estou falando com vocês, da presença de Deus dentro da igreja e como que Deus é presente. Nós acreditamos nisso. Então eu creio, né, que Deus existe, eu creio que Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, Ele tem toda a descrição do Filho, e eu creio também no Espírito Santo, que é o que chama, congrega, ilumina e santifica a toda a igreja, né? Então esse é o nosso documento de fé, a nossa carteira de identidade, né, que tem o DNA da nossa fé. A Igreja Luterana, então, ela incorporou, né, dentro do seu ensinamento os 3 símbolos, que são os credos que a gente vai ver agora no livro de Concórdia, lá em 1580, quando eu estava fazendo documentação da igreja, montando a documentação da Igreja Luterana, a Igreja Luterana adota esses 3 símbolos, que não foram criados pela Igreja Luterana, mas são da Igreja Antiga, desde os primórdios da Igreja Antiga. A Igreja Luterana adota isso como identidade de fé também, né? Então aqui está o credo apostólico, que é o primeiro, né, que nós usamos com mais frequência, que tem então esse texto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, né? E todo esse texto que vocês estão olhando aí descreve então toda essa ação de Deus de uma forma bem resumida. É o documento mais curto que tem. Mas nós temos um outro que é um pouquinho mais explicado, porque esses credos eles surgiram em épocas em que havia muita contestação sobre algumas verdades. Então, para combater a contestação, para silenciar a contestação, se formou o documento. O primeiro documento, tranquilo. Então, se aquilo serviu durante muito tempo como um documento básico, mas chega um novo conflito, uma nova discussão de novo sobre, né, um outro aspecto que é colocado em dúvida, e aí tem que, de novo, fazer um documento para formatar a fé daquele povo, daquele tempo. E aí surge o credo chamado credo niceno, que é o segundo documento, que é o credo apostólico mais explicado um pouco, mais trabalhado, mais elaborado, para explicar as dúvidas que havia naquele tempo, né? Então, tinha dúvidas a respeito de Jesus Cristo, vamos ampliar um pouco essa descrição a respeito de Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Então, esse credo é chamado de credo niceno, porque ele foi escrito e foi aprovado num concílio da igreja chamado Concílio de Nicéia, então na cidade de Constantinopla. Ele é bem extenso, vocês podem ver, ele é bem mais explicado, né, do que o credo apostólico, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, né? E aí vai. E em um só Senhor Jesus Cristo, né? Então, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os mundos, vem explicando agora, porque essa é a ênfase, é falar um pouco mais de Jesus, explicar um pouco mais a divindade de Jesus e a presença dele como Deus dentro do mundo, né? E no Espírito Santo também, então explica um pouco mais, mas a ênfase é explicar um pouquinho mais o papel de Jesus Cristo. Então aqui tem uma formação um pouco diferente, né? Um formato um pouco diferente do credo. Então os aspectos doutrinários presentes nos credos é o que diz respeito à existência de Deus. Essa é a ênfase do documento, né? Que é provar a existência de Deus a partir da fé, né, do que nós acreditamos, no que nós como cristãos acreditamos, como filhos de Deus acreditamos. Então essa é a ênfase que a gente tem. Aspectos doutrinários que são presentes nos credos, a respeito, por exemplo, da pessoa e obra de Cristo, e sua divindade e sua humanidade.
né, que Jesus Cristo tem duas naturezas, né? Então ele é Filho de Deus, ele tem a natureza divina e ele tem uma natureza humana, né, que é filho, ele também tem uma ligação à nossa humanidade pelo nascimento de Maria, né? Então a humanidade de Jesus Cristo também é explicada dentro do credo apostólico e do credo niceno, né? Ainda a respeito de aspectos doutrinários, os credos eles vão falar sobre o perdão dos pecados, né? E enfatizam que nós temos essa crença, que nós acreditamos firmemente que nossos pecados são perdoados, que nós temos esse perdão, que esse perdão vem através de Jesus Cristo, que chega a cada um de nós enfatizamos isso também na nossa confissão. Também a respeito da nossa crença na vida eterna, afirmamos que a nossa vida ela é transcendente, ela sai dessa limitação humana da nossa história e se projeta para a humanidade. Então, cremos firmemente na vida eterna. Por isso que está lá com destaque, né? São os destaques do credo. E a ressurreição, né? Que também está presente aí na nossa confissão, na nossa identidade de fé cristã. Nós cremos firmemente na ressurreição e por isso afirmamos isso também dentro das palavras da nossa confissão de fé. Temos essa crença. Acreditamos também na igreja, né, não como um prédio, não como uma instituição meramente humana, mas acreditamos na igreja cristã, que ela tem dupla dimensão. A igreja visível, que somos nós, chamado também de igreja militante, que nós estamos aqui, né, militando ainda, lutando e batalhando aqui dentro desse mundo, essa igreja visível, que está ainda se debatendo entre certo e errado, bom e ruim, pecado e não pecado e tal. Estamos aí, né, no nosso esforço cristão, combatendo o erro e buscando aquele que é certo, essa igreja militante, igreja visível. E temos a igreja invisível, que é a comunhão dos santos, o que reúne todos nós, né? Estamos aí nessa dimensão de igreja invisível, que aqueles que já estão na ressurreição, aqueles que já estão com Deus, aqueles que já ultrapassaram essa fase, né, da igreja visível e já estão no descanso eterno. Então, aí nós cremos então nessa igreja, comunhão dos santos, que envolve essa dimensão de todos nós aí unidos no mesmo Cristo, né? O que une os que estão na igreja invisível e o que une nós que estamos aqui é Cristo, né? Ainda temos a doutrina chamada doutrina da justificação, ou seja, aquilo que Cristo fez por nós para a nossa salvação. Então, nós cremos que Jesus Cristo é o centro da nossa justificação. É pela obra de Cristo que nós somos justificados diante de Deus. Isso está dentro do nosso credo, isso faz parte da nossa confissão. E nós anunciamos publicamente que nós sabemos que a salvação ela não é providência nossa, não é coisa que nós alcançamos, mas que Cristo alcança para nós, né? Nós buscamos a salvação, a justificação, mas Cristo é quem nos dá. E a santificação, ou seja, depois de justificados em Cristo, depois de perdoados, salvos por Cristo, nós temos uma continuidade de vida que é a nossa santificação, que é a prática da vida cristã. Então a gente é atingido pelo poder do Espírito Santo aqui na conversão, e isso chama-se a justificação, né? Nós ganhamos o que Cristo nos deu, e depois temos a continuidade da vida, como é que continua. Então essa santificação também está dentro da nossa confissão, que nós acreditamos nesse processo, que é um processo, né, da ação de Deus a nosso favor. Então, sobre a existência de Deus lá, né, que é a afirmação do credo, nós acreditamos firmemente que Deus é um Espírito, né, essa é a nossa crença sobre a Trindade, né? Nós acreditamos que Deus é eterno, nós acreditamos nas qualidades de Deus de ser onipresente, onisciente e onipotente, quer dizer, onipresente quer dizer sempre presente, em todos os lugares presente, onisciente que sabe todas as coisas e onipotente que tem poder total e pleno para fazer todas as coisas, né? Mas também, e especialmente, esse é o destaque que é o que eu quero dar para vocês agora, de que nós temos em Deus um Pai amoroso que está sempre à espera do retorno dos filhos arrependidos. Isso baseado naquela história lá do filho pródigo, né? Essa, para mim, é a característica mais encantadora de Deus, porque Ele não quer, Ele não se conforma em me perder dEle.
E quando eu me perco, Ele me quer de volta, Ele me chama de volta, Ele me põe no bom caminho, e quando eu saio do bom caminho, Ele me espera de volta, e quando eu volto, Ele me recebe. Então essa é para mim a característica mais assim, acolhedora de Deus aí, né? da presença de Deus. Então no primeiro artigo que a igreja organiza então uma reflexão assim sobre o credo apostólico e divide em 3 artigos, né? O primeiro artigo fala sobre, que é chamado o artigo da fé cristã voltada para o Pai, né? Eu creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, né? O Martinho Lutero explica isso dessa forma. Esse texto é muito bonito. Vamos dar uma olhadinha nele com um pouquinho mais de atenção. Diz ali, né? Eu creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, a razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida, bebida, casa, lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe, isto é certamente verdade. Essa é uma explicação que Lutero cria a partir do primeiro artigo. E o segundo artigo é da fé cristã, fala da pessoa e obra de Jesus Cristo, sua divindade e sua humanidade. E aqui novamente Lutero cria um texto assim: creio que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele em seu reino, e lhe sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente, isto é certamente verdade. Tudo isso nós estamos dizendo com as palavras creio em Jesus Cristo. Nós cremos nisto, esta é a nossa fé, é assim que nós cremos nele. Esse é o conteúdo da nossa confissão. E a terceira, então, que é do Espírito Santo, a terceira parte, o terceiro artigo, fala sobre, então, o Espírito Santo dizendo assim, Lutero explicando agora: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chama pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Então, aí é a essência da nossa confissão quando falamos do Espírito Santo. E assim nós encerramos então esse capítulo hoje, né, que é o capítulo da Santíssima Trindade. Então, Deus abençoe para cada um de vocês e até o próximo encontro. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus.
Santo,